Olá, amigos da Atibaia TV. Hoje nós temos o prazer de receber aqui a Larissa, jogadora da Seleção Brasileira de Softball, a única representante da cidade que faz parte da Seleção Brasileira. Oi, gente, queria estar agradecendo pelo convite que vocês estão dando para mim e a oportunidade de estar aparecendo aqui na Atibaia TV. Obrigado pela presença, Larissa. Realmente. Larissa, o softball não é um esporte muito difundido no Brasil. Explica pra gente, pra quem não conhece, nunca viu o esporte, como que funciona? Então, o softball é praticamente o beisebol. Tem algumas diferenças em regras, por exemplo, o tamanho da bola. O corredor só pode dar partida corrida depois que a arremessadora lançar a bola. Que mais? Bom, acho que praticamente o fundamento do softball é isso. Então são 4 bases, né? Sim. A rebatedora fica na primeira base, tem mais 3 bases a serem percorridas. Isso. Você rebate a bola na primeira base e corre todas essas bases para marcar um ponto, né? Isso. A primeira base, na verdade, é a base principal, que se chama home. E depois tem a primeira, a segunda e a terceira. Aí, depois que você completa todo esse ciclo, você marca um ponto. E qual a posição que você joga? Porque tem a rebatedora, tem as pessoas as jogadoras que defendem. Em que posição você joga e qual que é a função da sua posição? Então, Nayá são as que ficam mais à frente e Gaiá são as que ficam mais atrás, né? Eu jogo tanto no Nayá como no Gaiá. Eu jogo na terceira base, né? Que é a terceira depois que a pessoa vai percorrer. E jogo também de jardineira central, que fica logo após a segunda base no fundo. Que é fazer as defesas, agarrar a bola. Isso, a intenção é pegar a bola. Principalmente no Gaiá, o nosso objetivo é pegar a bola no ar, que é como se fosse uma eliminação. Ela já não tem como correr mais, né? A gente pega no ar e ela logo já é eliminada. E tem um time que ataca e um time que defende. E isso vai mudando conforme as entradas, né? Isso. Cada entrada tem 3 eliminações e cada entrada faz parte, assim, que forma um inning, né? A entrada de um time para rebater e o outro para defender. E assim, 3 eliminações, aí troca. Um bate e o outro defende. O time inverte, né? Isso. Aí tem o primeiro inning e assim vai. Nós jogamos com cerca de 7 innings ou 1h30 de jogo. Você tem 16 anos e joga na seleção sub-19, né? Isso. Tá jogando com a meninada e com as atletas que são mais velhas que você. E desde quando você joga softball e desde quando é a primeira vez que está indo para a seleção brasileira? Primeira vez, minha primeira convocação pela seleção brasileira. Eu jogo softball há bom tempo. Acho que eu comecei com 5, 6 anos de idade e até, assim, eu tive que parar um tempo, mas depois, assim, logo voltei por sentir falta, que é um esporte que eu gosto muito. E um dos motivos de você estar aqui hoje com a gente na Atibaia TV é que no próximo dia 26 vocês irão para Brampton, no Canadá, disputar o Mundial. Fala um pouco pra gente, é a primeira vez que o Brasil está indo disputar o Mundial, se passaram por alguma seletiva, como é que funcionou essa convocação, esse convite ou essa classificação do Brasil para disputar o Mundial? Primeiramente, para fazer parte do time, a gente tinha que passar por uma seletiva de 2 dias. No primeiro dia eram coisas de agilidade, tinha corrida, tempo de arremesso de bola, força, tinha todas essas medições, né? E no segundo dia a gente passava por uma simulação de jogo. O Brasil já é a segunda vez que ele está sendo convidado, né, na verdade, para participar desse Mundial. Na primeira vez foi na África do Sul. E as meninas, elas tiveram um desempenho, assim, inesperado, porque na primeira etapa tinha que ficar entre os 8 primeiros para passar para a segunda fase, que é a fase do mata-mata. E as meninas conseguiram ficar até o 8º lugar e conseguiram, assim, uma boa colocação que a gente, assim, não esperava. Aí nossa esperança de que a gente consiga também passar dessa etapa e para o mata-mata e conseguir quanto mais a chance da gente chegar, quem sabe, campeão. Porque a gente sabe que, como agora vai acontecer a Copa das Confederações do Brasil de Futebol, tem seleções de menos tradição que sabem que é muito difícil conseguir o título. Mas eles têm um objetivo de chegar até uma determinada colocação, de passar de uma fase. A expectativa do Brasil nesse campeonato de softball é conseguir passar da fase de grupos e ir para o mata-mata, é isso? Isso. A gente sempre, dentro dos treinos, a gente põe que a gente tem que ter metas e ultrapassar elas. Tem que sempre, a gente tem um limite, mas
para crescer, para se desenvolver, a gente tem que ultrapassar esse limite e fazer com que a gente vá crescendo cada vez mais. E o Brasil está tendo o objetivo de passar pela fase para ir para o mata-mata. E como é que é jogar softball no Brasil? A gente sabe que é um esporte que é pouco difundido no Brasil. Creio que não tenha muito apoio, muito patrocinador interessado ou que tenha uma grande visão para sua marca dentro do esporte. Como que é jogar? No Brasil tem campeonato de softball, no Brasil tem campeonato brasileiro, como funcionam os campeonatos no Brasil e qual que é a dificuldade, a maior dificuldade para essas jogadoras que tem como sobreviver do softball no Brasil hoje? Então, assim, vida de atleta não é fácil, a gente tem que se sacrificar, tem que se desdobrar para fazer tanto que é parte de estudo, tem os treinamentos que depois que a gente passa essa etapa da seletiva e acaba representando a seleção, a gente tem que fazer treinamento todos os dias. Aqui no Brasil, os campeonatos são durante 2 dias apenas. Lá no exterior vai ser do dia 1 até o dia 7 e vai ser assim, tem que ter toda a preparação física. E aqui, normalmente os campeonatos são de final de semana, né? A gente também treina de final de semana. E tem o Campeonato Brasileiro, tem a Taça Brasil, que são os campeonatos nacionais. São times de várias cidades, Paraná, que são a cidade de Curitiba, de Maringá, tem de Marília, aqui em Atibaia, São Paulo, Guarulhos, tem todos esses times. O softball, sempre quando a gente fala, eu sou atleta, aí a pessoa pergunta, você joga o quê? Aí você fala assim, eu jogo softball. A primeira pergunta é, o que é o softball? Aí a gente responde, é o beisebol feminino. Só que aí as pessoas ficam meio assim, falam assim, mas beisebol é de homem. Aí eu falo assim, não, softball é feminino. Aí a gente sempre tem que dar uma explicadinha de como que é a situação. E assim, de questão de patrocínio, é um pouco difícil, pelo fato de ser um esporte pouco divulgado. Então, eu como atleta, eu corri atrás de alguns patrocínios, eu só consegui apenas 2, e é só para mim, não é para o time inteiro. Nessa viagem, a gente vai ter que arcar com todas as consequências, os custos, né? Passagem, hospedagem, os passeios que a gente vai fazer lá, uniforme, é tudo patrocínio, né, que a gente diz. Mas é isso. Já que você tem 2 patrocinadores que você conseguiu, pode falar o nome deles, assim a gente também faz vê que tem espaço, a mídia também tem espaço para o esporte e quem sabe mais gente se interessa em patrocinar, né? Uma das empresas que está me patrocinando daqui de Atibaia, né, que é a Oficina Fashion, e a outra é de São Paulo, que é uma loja de calça jeans, que é a Dardak. Legal. Bom, nós da Atibaia TV desejamos boa sorte lá no Mundial. Espero que vocês consigam alcançar as metas que vocês estão impondo antes de ir para o campeonato. E parabéns! Quando eles voltar, eu quero que você venha aqui novamente contar como é que foi o campeonato, se vocês conseguiram chegar nas metas que pretendiam. E boa sorte para todos vocês que vão lá para o Canadá. E como é que tá? Tá frio lá? Vai ser uma época assim, meio quente, né? A gente não vai pegar esse frio, mas tem que ir preparado. É isso aí. A preparação física é importante também nessa hora, porque jogar em temperatura, tá acostumado a jogar com uma temperatura no Brasil, jogar uma temperatura menor em outro país, às vezes também pela umidade do ar, um país mais seco, tudo isso também tem influência no desempenho do jogador, né? Como por exemplo a gente treina aqui, a gente tem toda essa resistência muscular, resistência física, a gente tem dia que a gente treina até meia-noite para ver a nossa resistência para o dia seguinte, para ver se está cansado, como que é, porque o excesso de exercício físico acaba podendo gerar lesões, né? Então a gente tem que já ver como que é, porque é uma sequência de jogos, assim, durante 7 dias. E não é a classificatória que, não é aquelas primeiras etapas que a gente tem que ver o nível da gente. É no mata-mata que a gente vê a capacidade de cada time, porque a gente chega num nível que está todo mundo igual. Depois que chega no mata-mata, você tem que pelo menos manter, não pode cair esse rendimento. Então, a gente treina todos os dias, né? E chega no final de semana que a gente junta o time inteiro, a gente tem que estar disposta, a gente tem que estar todo mundo animado, aqui tem que esquecer o lado do mau humor, o estresse que a gente passa, fora e dentro do campo. Por exemplo, teve um treino que no sábado a gente treinou até a meia-noite, fomos dormir 1h30 da manhã até tomar banho, né, descansar. A gente tinha que estar 6h30 no campo para começar a aquecer, sem tomar café da manhã. A gente aquecia até as 7h30 e depois tomava café, voltava a treinar para depois fazer um amistoso, né, com os times daqui. E me fala uma coisa, você disse que tem meninas da seleção brasileira que estão nos Estados Unidos, moram lá e jogam lá.
O Brasil está exportando jogadoras para fora do país e elas têm como é que funciona isso lá? Eles têm um salário legal, têm uma vida, conseguem sobreviver como atleta fora do país, e o jogador de futebol sonha ir para a Europa, porque lá estão os grandes times e o dinheiro está lá, né? E a jogadora de softball também sonha em ir para os Estados Unidos, tem isso lá, dá para sobreviver do esporte e levar uma vida muito boa? Então, nós tínhamos 3 atletas, né, que estão fazendo parte dessa seleção nos Estados Unidos. Uma delas voltou recentemente, né, e ainda 2 ainda continuam lá. E uma que estava treinando com a gente no primeiro treino, semana passada ela também já foi para lá, a gente vai encontrar com ela lá durante o campeonato. Assim, não é só, como no futebol a gente não quer visar a Europa, a gente vê Estados Unidos, a gente vê Canadá, a gente vê o Japão. São as potências no esporte. Realmente. Por exemplo, tem atletas daqui de Atibaia, que elas são campeãs mundiais e campeãs olímpicas. Uma delas é a Mika Someia, ela joga pela seleção do Japão, ela foi campeã olímpica nas últimas Olimpíadas de 2008, que foi em Pequim. E a irmã dela também joga no Japão, a Yuki, que é a irmã do meio, e a mais nova joga nos Estados Unidos. Então, tem aquela meta de ir jogar por um time, aí você trabalha, tem tudo. E tem a outra que você vai jogar pela faculdade. Provavelmente eu quero tentar, depois que terminar colegial, essas coisas, tentar cursar uma faculdade lá fora. Você consegue uma bolsa, né, de estudos? Isso, uma bolsa de estudos para poder representar o time jogando softball. Jogar pela universidade. Isso. E tem isso também, porque como na NBA, na NFL americana, os esportes americanos, os atletas começam na faculdade e depois, quando acabam esse período de universidade, eles se profissionalizam. Tem isso com softball lá também? Tem isso com softball. Essa Mika Someia, ela passou por toda essa etapa, ela foi pro Japão, jogou lá, e agora ela se aposentou e ela queria e conseguiu fazer o softball e o beisebol voltarem para as Olimpíadas, e agora ela está como técnica dos menores lá no Japão, das categorias de base. Legal, Larissa, obrigado pela sua presença, e vamos esperar vocês voltarem do campeonato, ver se vocês conseguiram alcançar as metas. E parabéns por ser uma das selecionadas, é um grande orgulho para Atibaia. E a gente espera você voltar para a gente conversar de novo e saber todos os detalhes de como foi essa viagem do campeonato. Tudo bem, agradeço a vocês, agradeço a todos que estiverem assistindo e que continue torcendo por nós lá no Brasil. Boa sorte. Obrigada.